meninas desse canal maravilhoso. E aí, gente? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Vamos tirar aqui o nosso jogo? Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Mensagenzinha aí para essa galera maravilhosa. Vamos ver aqui o que vai sair no nosso jogo. Prontos? Vamos lá, vamos começar. Não esquece o like, deixar um comentário para mim e se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho, deixa sua mensagem. Sempre bom saber o que vocês estão achando. Se essas leituras já são para vocês. Vamos ver o que o tarot tem para vocês aqui hoje, tá bom? Vamos lá. Não esquece o like, gente, por favor, né? Pra gente conseguir manter o canal. Vamos lá? O likeinho, o comentário, por favor, né? Pra poder movimentar aqui a plataforma, tá bom? Se puderem, agradeço muito. Vamos lá. Carta do Imperador. Rainha de Espadas. Falando de poder, de atitude, de iniciativa. Aqui tá mostrando você com um plano, você com um objetivo, você com metas a alcançar. Tem alguma coisa que você quer muito alcançar aqui. Talvez as pessoas vão achar você meio egoísta a partir de agora, talvez as pessoas vão achar você meio frio a partir de agora. Mas sabe quando a gente bota uma meta na nossa cabeça e se a gente não for atrás daquilo ali, a gente vai viver eternamente com uma pessoa com aquela sensação de desonra, como se a gente não tivesse conseguido nada e você não aguenta mais viver assim, com essa sensação de não ser ninguém, de não ter deixado um legado, de não estar construindo nada. Nossa Senhora. Nossa Senhora, meu Deus. Olha, torre enforcada, imperatriz, 4 de espadas e a morte. Carta do imperador tá principal aqui. Aqui tá dizendo que você tá passando por um momento muito difícil, Leão. Muito difícil mesmo, internamente, né? E aqui tá falando sobre você tá começando a não ver propósito nenhum na vida. Alguma coisa que você... Vamos botar a vida, né? Porque isso pode interpretar para todo mundo. Tem alguma coisa na sua vida nesse momento que perdeu o sentido, o propósito. Alguma coisa que você faz, alguma coisa que você tem, assim, para você... Perdeu o propósito, perdeu o sentido, alguma coisa meio que morreu dentro de você e que você não sente mais prazer, não sente mais vontade de fazer e sabe, você não tá vendo essa energia voltar, você não tá vendo essa situação voltar, né? Mostra que você tá tendo muita dificuldade. Cara, isso é muito difícil esse jogo aqui, tava... Minha ideia aqui, uma coisa tá... Aqui mostra você decepcionado. Aqui mostra você em conflito com Deus. Vamos botar assim. Vamos falar. Você que tá aí comigo, me ouvindo, você pode estar muito decepcionado com Deus, né? Você contava que Deus fosse... o Deus, ou a vida, ou o destino, o universo, fosse ser justo de alguma forma, dentro do teu olhar, e que coisas que você está passando e vivendo não deveriam acontecer com você ou com as pessoas ao seu redor, ou enfim, com o momento que você tá passando. E aí é como se você tivesse entrado num conflito de fé, num conflito com Deus, aqui, né? Aqui mostra uma revolta, um sentimento, trazendo pouca compreensão do espiritual.
Nada está te convencendo, nada está te convencendo de que as coisas como estão certas. Talvez você tenha tido um insight muito forte. Imagina que você percebeu uma coisa sobre como que a vida é e que aquilo ali te impactou tanto que você não está digerindo mais as verdades divinas, né? Ou talvez você esteja vendo a vida de uma certa forma, onde as coisas estão de um impacto tão grande que esteja sendo muito difícil que você continue vivendo a vida, ignorando que aquela situação está acontecendo. Cara, esse jogo tá super tenso. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas pela astrologia, se você for ver Leão, né? Nesse momento, nós todos estamos passando por um período de intensa transformação. Eu entendo que muita gente esteja indignado, porque tá vendo que Leão tá passando por muitos desafios, sejam financeiros, emocionais, de saúde, de tudo. Muitos de nós estamos tendo os nossos sonhos destruídos, estamos tendo situações que estão realmente acabando com a gente tá apanhando muito, gente. Eu falo com a maioria dos leoninos que eu conheço, todo mundo enfrentando uma guerra, né? E assim, esse talvez seja um dos momentos mais importantes das nossas vidas. E eu acredito que assim como eu também, eu tô tendo muitas revoltas também com o mundo espiritual e com tudo que eu vi até agora. E eu também tô tendo muitos insights sobre coisas que eu não tô conseguindo acreditar que isso tá acontecendo dessa forma. Eu tô tendo muitas questões que eu tô revisando muito sobre os caminhos da minha vida, sobre tudo. Eu tô tendo muitos insights, muita coisa que eu tô digerindo aos poucos, entendeu? E com relação ao espiritual, a Deus, ao que representa isso, ao entendimento de tudo isso, eu tô entrando também num processo de tentar entender muito o que realmente está acontecendo para a vida estar da forma como está. Mas se você for pela astrologia, você vai ver que realmente Leão, em específico, está passando por um momento de uma gigantesca transformação interior. Porque mesmo que você que está recebendo esse recado aqui não entenda isso agora, nós estamos passando por um processo onde a gente precisa sair de uma sombra, a gente precisa deixar de ser quem a gente era, porque aquilo não é a nossa verdade, para que a gente possa ter coragem de botar a boca no trombone, falar a verdade, expressar a verdade ao mundo, quer queiram ou não. E para que você faça isso, você tem que lidar com uma resistência gigante do mundo que não quer que você se mostre, mas também tem que lidar com uma resistência tremenda que você criou pelo medo de ser apedrejado. Então, assim, aqui talvez você esteja passando por enfrentamentos gigantescos com relação à sua identidade, a quem você é, o trabalho que você faz, o amor que você tem, quem você é, seu valor, tudo, se você é a mãe ou se você é pai, se isso estava certo, se isso não está, se o que aconteceu com você foi justo, se a vida está sendo justa. Talvez você esteja enfrentando assim, uma crise existencial enorme. Mas sabe, a única coisa que eu posso declarar, porque o jogo tá muito ruim. O jogo tá muito ruim no sentido assim, cara, se eu for detalhar esse jogo, vocês vão sair daqui destruídos. E esse é o objetivo. O que é o peido pra gente que já tá tudo cagado, né? Então assim, não tô dizendo que vai ficar pior. Mas assim, não queira fugir desse processo. Tem muitas cartas no tarot que falam assim, de processos que você precisa viver aquilo ali, mesmo que seja muito ruim. Porque se você não passar por aquilo ali, a chave não vai virar. Ela não vai virar. Então, aqui é um processo que está mostrando assim, talvez você esteja muito revoltado com Deus. Pela injustiça que você enxerga de que ocorre com você ou com o que está acontecendo ao seu redor. Mas se o mundo não chegar no abismo e cair, o mundo não consegue entender que precisa de levantar de outra forma. Não precisa. Se ele não passar por isso, ele não entende que precisa mudar.
Se a gente não levar essa coça da vida, a gente não entende que a gente precisa mudar. E as questões internas que temos que precisam mudar, elas são tão enraizadas, elas são tão profundas, elas são tão normalizadas, que talvez você não tenha noção do que você precisa passar tão extremo, porque essa questão que você tem que te destrói, você acha que isso é a coisa mais normal do mundo. Talvez você seja uma pessoa que tem um processo de autodestruição gigante. Talvez você que me assista se odeie e não tenha noção do quanto que você se maltrata. Quando você corre atrás de alguém que não te valoriza, quando você mantém um trabalho que te castiga, quando você se pune na comida, quando você se pune nos machucados, quando você se pune nos lugares onde você se coloca com pessoas horríveis, quando você se coloca para ver só sofrimento, quando você se castiga. Então, se a gente talvez não levar aquele sacode de Deus, assim, que você olha para a vida assim, meu Deus, se a gente não tomar esse sacode, a gente está sendo muito pior, talvez, conosco, do que o próprio mal que habita no nosso mundo. E se a força divina não te sacudir para fazer você acordar, você não vai ver o mal que você está se fazendo. Talvez essa lua cheia revele a sua relação com você. E o quanto que essa relação com você, ela é dura, severa, cruel. E que ninguém quer que você seja assim. Principalmente com a pessoa mais importante da tua vida. Que é você mesmo. Que nem Deus, em toda a sua potência, quer que você seja assim. Quer que você se acolha, quer que você se ame, quer que você se abrace, que você consiga enxergar no meio de todas essas destruições que você não é uma pessoa que veio para sofrer. Quer que quando a porta da saída, da liberdade, da salvação apareça, que você queira sair. Que quantas vezes essa porta deve ter aparecido e você não entrou porque você não achou. Não, porque se eu não tenho o que eu quero, então eu vou ficar aqui me destruindo até que não sobe nada, porque eu não quero. Talvez você não queira nem mais estar nem no seu corpo de tanta raiva que você esteja sentindo por não estar vivendo o que você quer, o que você espelha, né, nas realidades ilusórias do nosso mundo, que é felicidade, não busca a própria felicidade. Essa leitura, ela está tentando conversar conosco, pedindo aqui, olha, você está se destruindo. Você não precisa de forças sombrias para isso. Você está sendo o próprio monstro. Você está sendo uma pessoa muito cruel. De todos os signos, para mim, Leão na sombra é o pior que tem. Porque consegue ser o mais violento. Imagine, você está lidando com um signo que é um animal que caça, que come o outro, que destrói, que ele tem que sobreviver, ele é um animal, ele é selvagem. Imagine esse próprio leão se atacando. Entendeu? Então é uma coisa assim, olha a força desse animal. Ele é a representação do rei, né? Então, se você for analisar um rei, um tirano, você na sua sombra com você é o quê? Um tirano. Saia dessa punição, dessa cobrança que você lança para si mesmo, tão destruidor. Alguém está precisando se salvar, mas se salvar de si mesmo. Talvez Deus não esteja conseguindo penetrar nessa sombra que você está, né, alimentando e te rodeando. Talvez essa camada esteja tão grossa que se você não aceitar se iluminar, você não aceitar se render ou parar de lutar dessa forma, ficará impossível. A carta do imperador, ela está mostrando aqui para você que você talvez já tenha conquistado tantas coisas, mas de todas as coisas que você conquistou, nenhuma delas foi celebrada. Nenhuma delas foi dado realmente ali, olha, a glória.
porque você talvez só esperava que fosse ser glorioso e celebrar suas vitórias quando você tivesse carros caros, um jatinho, ou uma vida cheia de roupas caras e luxo. Mas aí você veio de um mundo onde você não tinha nada, uma realidade você não tinha nada. Consegui um emprego, não agradeço, não sou grato. Consegui uma vitória, isso é muito pequeno, não sou grato. Isso é só uma parte do processo. Eu só vou ser grato quando eu já estiver, quando eu já estiver lá, quando eu já estiver lá no topo, quando eu já e eu caí lá de cima, porque a gratidão era algo que ia me sustentar até lá, mas eu não tive, eu não consegui ter. Eu olhei para tudo e para mim era muito pequeno. Eu quero o primeiro lugar, eu quero estar no topo, eu quero o trono para mim, eu quero o trono para mim, eu quero vencer. Eu não quero mais ser derrotado, eu quero poder porque eu não aguento mais ser humilhado. Eu quero poder, não para que eu possa ajudar e delegar, eu quero poder para que ninguém mais possa me controlar, para que eu possa controlar, para que eu possa mostrar poder, para que ninguém mais possa me desafiar. Eu estou aqui incorporando os tiranos, eu não estou incorporando um rei benevolente, um rei virtuoso, eu estou no trono de um tirano, daquele que pune, que maltrata, mas eu não tenho súditos. Quem serve às minhas vontades? Apenas eu mesmo. Então eu me castigo quando me coloco nesse lugar. Na hora da gente descer do nosso trono. O trono talvez não seja o lugar mais confortável, principalmente quando você vibra uma energia assim. Nesse momento o trono não é o seu lugar. Talvez seja a hora da gente repensar os caminhos. Eu quero ser um tirano ainda? Eu acho que não. O jogo está mostrando talvez a sua revolta com Deus. Mas na verdade esse Deus é também você. Que Deus você está cultuando dentro de você. Não falo sobre entidades ou alguma espiritualidade de som. Não estou falando nada disso. Estou falando que Deus você está se tornando. Porque Deus você é. Mas que Deus você está sendo em sua própria vida. O que você está colhendo. Quem você está realmente ajudando. Que palavras você está entregando. Que ações você está entregando. Que sementes você está plantando. Né? Alguém está carregando muita dor dentro de si e não imagina o quanto que você está sendo violento com você, quanto que você está sendo mal com você, sabe? Aquela coisa de crueldade. Você está pegando a pessoa mais importante da sua vida e simplesmente destroçando. Isso não está certo. Toda punição e dor que você sente são causadas por você mesmo. Como autopunição, enforcado tá aqui. Porque quando eu penso estar bem, não mereço, não comemoro agora, não. Comemore quando estiver no topo, mas esse topo parece que nunca chega. Na verdade, esses topos a gente já chegou várias vezes, mas nenhum deles foi grande o suficiente para o seu ego. E o ego de leão está nos comendo e a gente não está conseguindo enxergar. Então, aquele sacode de Deus eu não vim para cá para que você tivesse tanta coisa, tanta glória, tantos desejos, tantas coisas para que você fosse feliz. Eu pensei que você ia chegar aqui e encontrar felicidade nas pequenas coisas. Cadê a felicidade nas pequenas coisas que você passou? Você nem lembra das pequenas coisas porque você não viu. Então, é uma leitura difícil de digerir, mas que traz a reflexão de o que você está fazendo com a sua vida nesse momento. A gente não veio para cá para ser um tirano, a gente não veio para cá para só conquistar coisas. Viemos para cá para conquistar liberdade, mas uma liberdade de ter paz, de não ser tão severo, de não ser tão sofrido, de também poder mudar. Eu sinto que algo quer de você uma coisa que você tem para dar, mas está tão tomado pela vontade de vencer os outros, de garantir o respeito dos outros, que não consegue enxergar. Olha, duas cartas interessantes. A flecha partida é uma carta que fala sobre você cessar fogo. Não estamos mais no momento onde a gente tem que lutar por nada. Muito pelo contrário, eles estão cansados. Estamos cansados, todos nós, todos os leoninos estão exaustos de lutar. E aqui ninguém quer que você lute. Ninguém quer que você reaja, ninguém quer que você faça nada. Pare, ele quer que você pare. Pare agora, nesse momento. Assim, dissipe a sombra. Veja onde você chegou. Tente enxergar. Se você conseguir enxergar as vitórias, onde você conseguiu chegar, onde você está nesse momento, você vai entender.
A estrela ancestral é a carta que fala de seguir a voz da alma. O ego está gritando na sua vida o mais alto que ele pode para não deixar que você me escute ou que você escute a sua alma, que você escute ninguém. O ego berra porque ele quer ter poder, ele acha que tem que ter poder, é assim que ele vai vencer, é assim que ele está no trono, é assim que ele lidera, é assim que é o certo. Mas isso é severo e cruel, cruel mais ainda com você, porque quando você tem todas essas vontades do ego atendidas, a sua alma já morreu e você já partiu, a vida já acabou, não sobrou nada para se lembrar, nem nada para levar, a não ser uma jornada para você repetir. Então, eu vou ler uma carta aqui que saiu, que é a carta da flecha partida. Talvez isso sirva tanto para vocês quanto para mim, né? Vamos lá. Deixe de lado a necessidade de se defender. Prepare-se para uma oferta de paz. Você está seguro, você está protegido. Ninguém está te atacando. Ninguém está competindo com você. Você não está numa competição. Você está aqui para desfrutar. Você não está mais naquele tempo onde você tem que sobreviver, estado de alerta. Você não está mais naquele momento onde tudo falta, tudo é escasso. Todos os segundos eu preciso ficar em alerta, eu preciso ter dinheiro, as contas não chegam. Calma o seu coração, você ainda não está entendendo em que tempo você se encontra. Você vive no passado, onde a crueldade e a vida te castigou. Mas essa fase passou, mas você não percebeu. Assim como a carta, a flecha simboliza defesa, proteção. A carta da flecha partida simboliza a paz. Nas tradições dos índios americanos, uma flecha quebrada significaria que as tribos não estavam mais lutando entre si, mas fazendo alianças. Quando você visualizar uma flecha quebrada em uma meditação, visão ou sonho ou leitura, é uma mensagem de que não precisa mais lutar, porque a paz, ela chegou. Este é o poderoso símbolo de harmonia e serenidade e comunidade. Se você foi exposto a uma situação em que se sentiu na necessidade de se proteger ou se defender, ou que acha que é certo, saiba que agora isso está chegando ao fim. Com a chegada dessa carta, você está tomando conhecimento de que energias de luz estão entrando para limpar suas trevas. Suas trevas. Você pode largar os seus escudos e proteção. Meu Deus, eu vou morrer nessa leitura quando ela acabar. Vamos lá. Você pode largar seus escudos e proteção, pois agora está em uma situação que irá honrar a si mesmo e as suas necessidades. As discussões estão terminando, as divergências estão sendo resolvidas. Prepare-se para conversar sobre coisas e ofertar a paz que você gostaria de desfrutar. Para avançar de uma forma mais destemida, é importante que renuncie à ideia de que pode ser magoado por essa situação ou pelas pessoas envolvidas, porque isso atrapalhará você. Saiba que os seus anjos e seus ancestrais estão ao seu redor, protegendo você e levando adiante com amor e não com ódio, e não com guerra, e não com dor, com amor. Meu Deus, a minha garganta está me matando. Socorro! Alguém me salve de mim mesmo. Que leitura indigesta. Todos vocês estão passando mal com ela. Eu tenho certeza disso. Inclusive eu estou morrendo. Porque isso é sobre ser uma pessoa de leão. Não tem uma que não consiga ouvir isso aqui sem saber que estou falando com você. Além da família de sangue. Isso é uma carta que fala sobre Jesus conversando, né? Jesus conversando com os eruditos, né? Mostra ele falando lá sobre os assuntos do pai dele. Aí o pai dele chega e fala assim, mas eu sou carpinteiro, sei lá, eu nem tenho assuntos a tratar com esses
estudiosos, você não é meu pai? São os assuntos do meu pai, mas o meu pai... Aí, né, a ironia dessa história é talvez a gente achando que a gente tem que ser especial nesse mundo, né? Quando na verdade a gente só veio experienciar a nossa passagem. Não se apegue a nada, nenhuma crença nesse momento e fique pelado de suas crenças de poder, de quem você é, de títulos, de qualquer coisa. Ninguém é minha mãe ou meu pai. Você nasce com uma tremenda possibilidade de inteligência. Você nasce com uma luz dentro de você. Escute a vozinha serena dentro de você. Ela vai guiá-lo. Ninguém mais pode guiá-lo. Ninguém mais poderá ser um modelo para a sua vida, porque você é único. Nunca existiu ninguém exatamente como você e jamais haverá alguém que seja exatamente como você. Essa é a sua glória, sua grandeza. Que você é totalmente insubstituível. Que você é apenas você mesmo e mais ninguém. Qual é a moral da história? Com tudo que a gente falou. Essa vozinha que vem te controlando, que a gente pensa que é Deus nos guiando e que está destruindo tudo, na verdade é a voz do seu ego. Ela que te guia nesse momento, por isso que o caos reverbera. Mas tem uma vozinha também que está lá dentro de nós, que é a vozinha da alma. Ela traz para nós a nossa compreensão desse lugar de poder de ser nós mesmos e mais ninguém. De não precisar viver a vida do outro, apenas a nossa e a de mais ninguém. De nos preocuparmos com as nossas questões e com as de mais ninguém. Entende? Se você viver a sua vida, você nunca será infeliz. Se você tentar viver a vida do outro, você nunca encontrará a paz. E a paz só pode existir quando você vencer essa guerra. E nessa guerra é só quebrando as flechas. Quando você decide que essa guerra acabou, porque quem começou ela também foi você. Então, gente, eu recebo essa mensagem. Espero que de alguma maneira esse recado faça... Espero não. Eu tenho certeza que ele vai fazer sentido para todos vocês. Eu espero que isso tire uma lição para que vocês pensem. É uma lua cheia que nós temos agora. Melhore a sua relação com você. E talvez assim a sua relação com o mundo também melhore. Porque você não está aqui para ser mais nada além do que você já é. Mais nada além do que você mesmo. Talvez sem essas preocupações a vida se torne mais leve e você consiga se tornar mais feliz. Mais no agora, mais você. Tá bom? É isso. Muita gratidão a todos. Um beijo enorme e até a próxima. Tchauzinho.